Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, se a Sra. Ministra pensa que eu tinha a expectativa de que fosse responder às questões que nós colocámos, está enganada. Portanto, tudo bem, tudo dentro da normalidade. Porque às perguntas incómodas, às quais a Sra. Ministra não consegue, não pode, é impossível responder, porque não tem lógica absolutamente nenhuma a resposta que me pode dar. Portanto, a Sra. Ministra não responde. Tudo bem, tudo dentro da normalidade. O problema são as consequências destas políticas. A Sra. Ministra não respondeu porque é que, ou como é que, o tornar mais barato o despedimento vai gerar mais postos de trabalho, vai criar mais emprego. Não respondeu porque não pode responder, porque não vai. E a Sra. Ministra não quis comparar os salários mínimo e médio português aos dos outros parceiros da União Europeia. Não vai comparar, porque não pode, porque era uma vergonha para a Sra. Ministra. Entende? Porque quando a Sra. Ministra quer comparar, só compara aquilo que lhe convém. Aquilo que não convém, não compara. Não quer, não pode. Mas, Sra. Ministra, nós também gostávamos de levantar algumas questões sobre a precariedade do trabalho. Porque a Sra. Ministra teve o desplante na sua intervenção de dizer que o Governo está a combater veementemente o trabalho precário. E nós perguntamos como é que há esta relação tão inversa entre a realidade e aquilo que o Governo diz que faz. Como é que o Governo diz que está a combater o trabalho precário e o trabalho precário aumenta em Portugal? Mais de 1,5 milhão de trabalhadores precários. O que é isto, Sra. Ministra? Mas que combate é este tão insignificante e tão infrutuoso? Sra. Ministra, a questão dos recibos verdes não é uma questão de sumenos importância, designadamente dos falsos recibos verdes. São 800 mil pessoas, uma boa fatia dos quais está subjugada a falsos recibos verdes. Porque se os recibos verdes existem para determinadas circunstâncias, é para essas circunstâncias, não é para as outras. Porque estas pessoas estão sujeitas a horário de trabalho, estão sujeitas à hierarquia. Estas pessoas exercem funções permanentes e necessárias nos seus locais de trabalho. Então não há aqui recibo verde possível ou imaginável para estas situações. Mas elas acontecem. São situações falsas. E o que é que o Governo faz, na verdade, para combater estas situações? Para fazer com que elas não existam? É a fiscalização que falha? Ou é a falta de vontade política, Sra. Ministra? Porque quando o seu Ministério não consegue dar o exemplo e promove justamente a realidade dos falsos recibos verdes, então temos tudo conversado. E eu acho que a Sra. Ministra, sinceramente, não tem muito mais para conversar. Mas o apelo que os verdes aqui fazem é para que o Governo, de uma vez por todas, promova políticas para o emprego. Porque os trabalhadores portugueses estão ávidos de trabalho. As pessoas em Portugal, ao contrário daquilo que os senhores querem fazer crer, querem trabalhar. E querem trabalhar naturalmente com direitos e com satisfação para dar rumo a este país. Porque as pessoas não se querem desvincular da promoção do desenvolvimento deste país, Sra. Ministra. Está muito enganada se pensa que esse é o seu objetivo e não é o dos portugueses. Os portugueses querem trabalhar para o desenvolvimento de Portugal e a Sra. Ministra e o Governo não estão a deixar. E isso é absolutamente lamentável. Muito obrigada, Sr. Presidente.